movimento que eu desconfio que seja inédito na história do Brasil, o Centrão está cogitando pular fora deste barco furado que é o governo Lula. Sim, justo o Centrão que adora poder, que adora cargos, que adora ter protagonismo, até mesmo para conseguir agradar o seu eleitorado e se perpetuar no poder, até eles já estão cogitando pular fora. Por quê? O Lula está com a sua maior impopularidade da sua história política. O Lula está sendo muito mal avaliado em várias regiões do Brasil, inclusive do Nordeste. Hoje já saiu matéria falando que numa região do Nordeste o Lula também tem mais desaprovação do que aprovação. Então tudo está dando errado para o governo Lula e, consequentemente, para o Brasil. Inflação dos alimentos, juros, inflação, dólar, enfim, tudo causando uma realidade tenebrosa para o povo brasileiro. E talvez seja melhor não ter cargos, não participar do governo, porque isso significaria uma queimação de filme. Resumidamente, é isso que parte do Centrão está encarando. Eu vou trazer para vocês aqui essa informação dita pela Daniela Lima em plena Globo News, mostrando o fracasso, o fiasco que se tornou este governo Lula. Aqui esse corte da Daniela Lima, que tá ficando difícil, né, passar pano para esse governo Lula. Até o Grupo Globo nem sempre consegue mais dar aquela passada de pano. É bem verdade que eles falam com mais frequência mal deste governo na Globo News. Só que atacar o governo na Globo News é fácil. A Globo News não tem audiência nenhuma. A Globo News praticamente fala para as paredes. Eu queria ver a Globo no Jornal Nacional falando essas mesmas coisas, falando mais verdades relevantes para o povo brasileiro em relação ao fiasco, ao fracasso que é este governo Lula. Por enquanto, eles ficam mais na Globo News porque meio que é inofensivo. Eles vão dando alerta para o governo, ó, estamos insatisfeitos, mas com o alcance das críticas baixo, né? Globo News e nada é praticamente a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, já nos serve para, aí sim, a gente, nas redes sociais, mostrar e dar alcance para certos conteúdos da Globo News que, de fato, escancaram aí a realidade terrível deste governo. Sem mais delongas, vamos ver aqui o que a Daniela Lima falou sobre essa possível fuga do Centrão. Vamos lá. Pressionado pelas pesquisas que apontaram uma queda na popularidade do Lula, ainda mantém força eleitoral, mas a popularidade do governo é inédita. O Lula amarga uma avaliação negativa que ele jamais teve em todas as suas duas gestões anteriores e nesta, inclusive, somada à pressão internacional, à questão do preço dos alimentos e agora vem também uma pressão política. Porque essa queda na popularidade... Contei para vocês na semana passada que vinha tendo um debate nos bastidores, porque o Centrão havia visto as pesquisas e perdeu o apetite por cargos. Então, a imagem é de que o Lula havia perdido o timing para fazer a sua proclamada reforma ministerial, que nesse momento só contempla o próprio partido, o PT, e a esquerda. Ou seja, a cena para dentro não amplia. E aí eu disse, olha, eu não imaginava que eu falaria isso. O Centrão perdeu o apetite, mas a coisa evoluiu. Eu disse, olha, se o governo não mostrar capacidade de reação, vai passar a sair do bastidor para o holofote uma discussão sobre um desembarque, ou seja, entrega de cargos no governo. Dito e feito, hoje a Vera Magalhães traz a informação de que o PP debate, discute abertamente, e isso vai acontecer com mais ênfase na semana que vem. Vera Magalhães, também colunista do Globo, né? Uma saída do governo. O PP tem o Ministério dos Esportes. Daniela, isso é muito importante, mais ou menos. Primeiro porque o presidente da Câmara é muito umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, o presidente do PT, que é um aliado de Jair Bolsonaro. Ou seja, pode dificultar a interlocução do governo com a Câmara. 2, porque vai pressionar um movimento também do Partido Republicanos, que tem, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, muito bem avaliado pelo Lula, e poderia ser pressionado a sair também. Esse movimento ampliaria a sensação de fragilidade do governo e da ideia de que é um governo que só fala para dentro, não consegue falar para fora. Verdade. Tem esse impacto político. E também haveria uma pressão sobre um outro partido, o União Brasil. Por quê? O PP de Ciro Nogueira está negociando, na semana que vem, fechar uma federação com União Brasil. União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Republicanos também foi sondado, mas está mais reticente.
Federação, eles atuam blocados na próxima eleição e também no Congresso. Isso poderia arrastar um movimento do União Brasil na Câmara também de entrega de cargos. O saldo é, para vocês entenderem, a imagem de um governo mais frágil. O que vai acontecer? O Centrão rachou. A gente avança, então, o dia seguinte dessa discussão. O Centrão racha. O PP diz que vai sair, o Ciro Nogueira, consegui falar com ele hoje cedo, disse, olha, a pressão é quase unânime no partido para sair, mas ainda não tem um martelo batido. Nós vamos nos sentar para conversar sobre isso a partir da semana que vem. Aí eu fui a líderes de outros partidos. No União Brasil, Davi Alcolumbre segura a governabilidade no Senado. Essa é a crença dos líderes da sigla. Na Câmara, acham que também ainda tem margem de manobra. E as pessoas que são próximas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, garantem que ele não dará este tiro, digamos assim, na governabilidade do governo Lula. Manterá ali o seu apoio. Líderes do PSD, inclusive, estão tratando esse movimento da centro-direita ou direita, como o PP, por exemplo, como, abro aspas, oportunista. O fato é que o Centrão racha. E para jogar para frente, Camila, Leilane, Miriam e Valdo, né, o que isso espelha, além desse ataque especulativo sobre o capital político do governo e da dificuldade que Gleisi Hoffmann vai ter para assumir aí, ao assumir a articulação política? A fragmentação da centro-direita. Vou pedir para a gente girar a outra tarja que a gente tinha. A centro-direita e a direita já está rachada para 26, e esse é um movimento muito claro. Enquanto a ala mais afeita a bolsonarismo vai ali se afastando paulatinamente, preparando um afastamento quase que definitivo do governo Lula, ou ameaçando com isso, a direita pragmática e o centro pragmático vai manter um pé em cada canoa até que tenha um registro mais claro se Lula vai ser candidato ou não em 2026, porque se ele for, é quase certo que o PT, no mínimo no segundo turno, já vai estar, e que haverá força para disputar. Então, como não tem um cenário claro, vão manter um pé em cada canoa. Você vai ter aqui, nesse momento, já a União Brasil lançando o nome de Ronaldo Caiado, que vai começar a viajar o país inteiro, Tarcísio sendo pressionado por um outro lado e travado pelo próprio Bolsonaro, Bolsonaro colocando a sua família na linha de sucessão. Então, essa fragmentação deixa o cenário todo muito mais difícil, inclusive para Lula governar. Eu não sei se realmente o Lula se definir que vai ser candidato já está garantido para o segundo turno, que nem ela falou. Ou até qualquer poste do PT. Porque dificilmente um país onde o povo se ferra economicamente, dificilmente um país onde o povo vai no supermercado e cada vez compra menos coisa com pouco salário que recebe, eu acho muito difícil que este candidato ou o poste desse candidato consiga ir para o segundo turno. Se você pegar a impopularidade de Lula, conforme eu falei na introdução, tá recorde. É a pior da história política do Lula. Tá abaixo de 30% a aprovação dele, ou seja, vai 2/3 arredondando, até um pouco mais de 2/3 da população já vem desaprovando o Lula de acordo com pesquisas. Então, eu acho que a prudência para o Centrão seria, de fato, na totalidade, desembarcar. Por enquanto, uma parte está firme, né, no sentido de desembarcar, e que nem ela falou, uma parte está com o pé na canoa, um pé fora e o outro dentro. Mas eu acho que é questão de tempo para a maioria pular desse barco furado. Pelo menos é o que eu aposto. Quem vai querer morrer abraçado com um governo que é mal visto por quase toda a população brasileira? É difícil, né? Bom, é isso, pessoal. Ninguém quer ficar perto do Lula, ninguém quer ficar perto do PT. Eu não consigo me espantar e acho engraçado algumas pessoas fingirem espanto. Eu falo fingir espanto porque não dá pra você supor que, nossa, eu não esperava que ia ser tão ruim. Pô, já esqueceu a gente tá no 5º mandato do PT. Tirando o primeiro do Lula, que ele surfou mal, mas surfou o boom das commodities, a partir do segundo já começou a dar uma pioradinha. Aí veio os dois da Dilma, foram trágicos. Os dois foram trágicos. E agora o Lula para mostrar que ele é igual ou pior do que a Dilma. Então, assim, não dá para se espantar. Eu, pelo menos, para mim, tudo dentro do esperado. Pessoal, é isso. Coloque nos comentários o que vocês acharam disso, né? O Centrão podendo abrir mão de poder porque não quer afundar nesse barco furado que é o governo Lula. Coloquem se vocês concordam com as minhas observações ou não, né? E o porquê, deixem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa o like, isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Se gostaram também, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, pra gente também sair da bolha.
Os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username e vocês me encontram dessa forma em todas as plataformas. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.